Paz e graça, meus queridos, que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos, que Deus possa abençoar a vida de vocês, hoje mais uma vez na presença do Senhor, mais uma vez agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito na nossa vida. Eu gostaria de orar com vocês, antes de fazer uma pequena meditação aqui num trecho muito conhecido, apenas para reflexão de cada um. Vamos primeiro orar a Deus para que Deus possa receber a nossa gratidão. Querido Deus e Pai Celestial, nós oramos e te agradecemos pelas nossas vidas, pela tua proteção, porque sabemos que o Senhor é Deus e até aqui o Senhor tem nos abençoado, nos guardado, nos livrado. Obrigado, Senhor, por tudo que o Senhor tem feito por cada um de nós. Obrigado, obrigado e obrigado. Que Deus possa continuar abençoando cada um de vocês, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a vida de cada um. Eu queria meditar aqui num texto de Atos dos Apóstolos, do capítulo de número 16, do verso de número 25, em especial. Um texto que é muito conhecido, que fala quando Paulo e Silas foram encarcerados, e ali naquele momento eles cantavam um hino na prisão, no cárcere, onde quase meia-noite eles louvavam o Senhor e estavam ali presos pelos tornozelos, né? E as pessoas têm um entendimento errado desse texto, às vezes porque não analisam o contexto e a amplitude de toda a palavra de Deus e entendem errado. E há uma dificuldade muito grande de algumas pessoas entenderem o texto errado e muitas vezes levarem isso para suas vidas. E é muito importante que você entenda a palavra de Deus de uma forma correta. Eu queria ler o texto com vocês para que a gente venha aqui rapidamente fazer uma reflexão sobre esse texto em especial. Diz assim, Atos dos Apóstolos, capítulo de número 16, verso de número 25 em diante. Por volta de meia-noite, Paulo e Silas estavam orando e cantando hinos a Deus, e outros presos os ouviam. De repente houve um terremoto tão violento que os alicerces da prisão foram abalados. Imediatamente todas as portas se abriram e as correntes de todos se soltaram. O carcereiro acordou e, vendo abertas as portas da prisão, desembainhou a sua espada para se matar, porque pensava que os presos tivessem fugido. Mas Paulo gritou: "Não faças isso, estamos todos aqui." O carcereiro pediu luz, entrou correndo e, trêmulo, prostrou-se diante de Paulo e Silas. Então levou-os para fora e perguntou: "Senhores, que devo fazer para ser salvo?" Presta bem atenção nesse texto. E pregaram, ou melhor, o verso de número 11 diz assim: eles responderam: "Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa." Outra tradução diz assim: "Creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa." O verso número 12 diz assim: "E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos da sua casa. E naquela mesma hora da noite o carcereiro lavou as feridas deles e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição e com todos da sua casa se alegrou muito por haver crido em Deus." Observe que as pessoas, elas já há muito, né, até por tradição, a grande maioria ou um grande número, podemos dizer assim, dos evangélicos tem uma percepção errada desse texto, porque as pessoas creem que esse texto está dizendo: creia no Senhor Jesus, e se você crer no Senhor Jesus, será salvo tu e tua casa. Mas o texto não está dizendo isso. Se pelo fato de você crer em Jesus Cristo, a tua casa será salva, toda a tua família será salva. O texto não está dizendo isso. E as pessoas têm uma percepção errada disso. E pelo fato de ter uma percepção errada do texto, muitas pessoas se decepcionam. Porque muitos da sua família, ou alguns, partem muitas vezes sem Cristo. E as pessoas se perguntam: mas eu criei, eu orei, eu busquei. E por que aquele meu familiar não se converteu? Por que aquele meu familiar não se rendeu? Ou então eu criei e eu esperava que aquele ente querido tivesse se convertido, mas ele partiu e não se converteu. E o texto diz, na
perspectiva daquela pessoa, porque ela entendeu dessa forma que se ela cresce, seria salvo ela e sua casa, e toda a sua casa. E o texto, né, ela lê o texto e diz assim, quando o carcereiro pergunta, o que eu faço, senhores, para ser salvo? Aí Paulo responde, creia no Senhor Jesus e serão salvos, você e toda a sua casa. Observe que Paulo e Silas está falando diretamente ao carcereiro. Ele está falando à casa e à família do carcereiro. Ele não está falando de uma forma universal. E às vezes as pessoas pegam esse texto para aplicar universalmente. E não é isso que o texto está falando. O texto está se aplicando exclusivamente àquela família, àquele carcereiro. Com isso eu não estou dizendo que você não deve orar pela sua família. Não é isso. Eu estou dizendo que o texto em si aqui está dizendo a toda a sua casa, creia no Senhor Jesus, que será salvo, tu e tua casa. Paulo está se referindo exclusivamente àquele carcereiro, está se referindo exclusivamente a toda a casa daquele carcereiro. Então, eu não estou falando para você não orar, eu estou falando que você deve orar buscando a salvação da sua família. Mas esse texto em si, ele não está dizendo para você que se você simplesmente crer, toda a sua casa, você tem a garantia que toda a sua casa será salva. Não. O texto não está dizendo isso. E pelo fato das pessoas terem uma compreensão errada desse texto, muita gente se decepciona. E a gente tem que ter o entendimento correto daquilo que a Bíblia está falando. Porque pelo fato de ter um entendimento errado, muitas vezes nós nos decepcionamos. E às vezes falamos assim, olha, Deus não está cumprindo com a sua promessa. E não é isso. É porque as pessoas têm um entendimento errado daquilo que a palavra de Deus está falando. Por isso que é importante ler e reler a palavra de Deus. Ler e reler a palavra de Deus constantemente. Quando você pega, por exemplo, o Salmo de número 91. Quando Satanás ele foi tentar Jesus, qual é o salmo que ele usa? Ele usa exatamente o Salmo 91. Quando você, por exemplo, observa na casa de muitas pessoas, elas abrem a Bíblia no Salmo de número 91. Para quê? Para expulsar o mal. Mas observe que o diabo usou exatamente um trecho do Salmo 91 para tentar Jesus Cristo. E as pessoas acreditam que abrir o Salmo 91 na sua casa vai expulsar o olho grande, vai afastar a inveja, vai afastar o inimigo. Mas o inimigo usou justamente um trecho do Salmo 91 para tentar Jesus Cristo. Então, o fato de muitas vezes as pessoas não se atentarem a ler a palavra de Deus, simplesmente acreditar que tem a palavra em suas mãos e abrir a Bíblia na sua estante, elas estão protegidas, muitas pessoas se decepcionam. A palavra de Deus é para ler. O que é que disse o salmista? Guardei a tua palavra no meu coração. A tua palavra me dá prazer, me deleito em tua palavra. A tua palavra é como favos de mel ao meu paladar. Então a palavra de Deus tem que dar prazer a cada um de nós. Você tem que ter prazer de ler a palavra de Deus. Você tem que ter prazer de buscar constantemente conhecimento da palavra de Deus. Você tem que ter prazer de ler a palavra de Deus. A palavra de Deus não é para ficar na estante da sua casa. Você tem que buscar constantemente conhecimento na palavra de Deus. Não apenas o conhecimento, mas um relacionamento com Deus. E esse texto está demonstrando justamente isso. Aquele carcereiro, ele teve um encontro com Jesus a partir da pessoa do apóstolo Paulo e de Silas. Ele viu o extraordinário acontecendo na vida daqueles homens. E quando ele viu o extraordinário acontecendo, ele quis também saber o que eu faço para ser salvo, para ter esse Deus que vocês têm. Paulo então se dirigiu a ele, olha, crer no Senhor Jesus. E estendeu também essa promessa aos da sua casa. E será salvo, tu e tua casa. Exclusivamente essa promessa era dirigida a ele
e toda a sua casa. Veja que o final do texto diz, a sequência e o final do texto diz, olha só, e então, verso de número 30, diz assim: então levou-os para fora, perguntou: senhores, o que devo fazer para ser salvo? Eles responderam: creia no Senhor Jesus e serão salvos você e sua casa, ou você e toda a sua casa. E pregaram a palavra de Deus a ele e a todos os da sua casa. Naquela mesma hora da noite, o carcereiro lavou as feridas deles, e em seguida ele e todos os seus foram batizados. Ele, o carcereiro, e todos os seus familiares foram batizados. Então os levou para sua casa, serviu-lhes uma refeição, e com todos os da sua casa alegrou-se muito por haver crido em Deus. Ou seja, a promessa que Paulo havia feito a eles se cumpriu ali mesmo. Porque toda a sua casa foi salva ali, toda a sua casa creu em Deus, toda a sua casa foi batizada ali. Então você não pode ter uma compreensão errada do texto. Não é o fato simplesmente de você crer que toda a sua casa vai ser salva. Agora você tem que orar por toda a sua casa, você tem que clamar pela sua família, você tem que clamar pelo seu filho, pela sua filha, pelo seu ente querido, pelo seu marido, pela sua esposa, você tem que clamar pelo seu pai, pela sua mãe, você tem que clamar pelos seus amigos, você tem que clamar, buscar a Deus, porque o interesse de Deus é que toda a sua casa se salve, como a casa daquele carcereiro se salvou. E se você orar, com certeza, Deus vai agir de forma sobrenatural. Então eu queria deixar essa palavra de conhecimento, de esclarecimento, essa palavra para que você venha refletir sobre ela nessa quarta-feira. Que Deus te abençoe nessa quarta-feira, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja sobre a sua vida, que você possa ter uma semana muito abençoada em nome do Senhor Jesus. Eu queria orar com vocês, lembrando, meus irmãos, que no domingo nós estaremos reunidos às 18h30 para a nossa Santa Ceia, ali na sede, presencialmente. 18h30, a Santa Ceia do Senhor. É algo que nós não podemos de maneira nenhuma perder. Você tem que se preparar para esse momento. É um momento único do cristianismo, é um momento único da vida do cristão. A Santa Ceia do Senhor. Então você tem que se preparar. Prepare-se para esse momento. Prepare o seu corpo, prepare a sua vida. Porque esse é um momento muito especial, em nome de Jesus. Então eu queria orar com você. Eu queria pedir a Deus para que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo viesse sobre a sua vida, viesse sobre o seu lar, viesse sobre a sua família. Vamos orar, vamos pedir ao Senhor que Ele possa derramar a unção dEle sobre a sua vida de uma forma sobrenatural. Então vamos orar a Deus, vamos clamar ao Senhor, vamos pedir ao nosso Senhor Jesus Cristo que Ele venha abençoar a nossa vida. Ore comigo. Pai querido, Pai santo, de poder e de graça, nós oramos ao Senhor pela nossa família, pelos nossos filhos, pela tua igreja, por cada família nessa hora que necessita da tua proteção, que necessita do teu amor, da tua misericórdia. Senhor, protege as nossas famílias, protege os nossos filhos, protege os nossos entes queridos, de longe e de perto. Nos livra, ó Pai, de todo o mal, nos livra do laço do passarinheiro, nos livra de toda peste, nos livra, ó Pai, de toda afronta do inimigo. Estenda as tuas mãos misericordiosas sobre as nossas vidas. Nos cobre com teu sangue precioso, nos protege do lado direito, do lado esquerdo, pela frente e por trás. Nos protege, ó Pai Celestial, de todos os lados. Nos cobre com as tuas asas, Senhor, porque debaixo das tuas asas estaremos seguros. Nós te pedimos em o nome de Jesus Cristo, que essa semana, Pai, seja uma semana muito abençoada para a vida do teu povo. Que o Senhor os proteja, que o Senhor os dê saúde, que o Senhor os cubra de uma forma maravilhosa, com a tua proteção, a proteção do teu sangue precioso. Em nome de Jesus nós oramos. Oramos e te pedimos, e desde já te agradecemos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Essa, meu Deus, é a nossa oração,
em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que o Senhor Jesus abençoe o seu lar e sua família. Que a graça do Senhor nosso Deus, que a bênção do nosso Senhor Jesus Cristo, que as doces consolações do Espírito Santo de Deus se repouse sobre a tua vida de uma forma maravilhosa. Fiquem com Deus e tenha, em nome do Senhor Jesus Cristo, um restante de semana muito abençoada, em nome de Jesus. E até domingo, às 18h30 na Santa Ceia do Senhor. E sábado nós estamos com os nossos irmãos ali do Ingá, em nome do Senhor Jesus Cristo. Fique com Deus.